Oi, eu sou a Sophie, eu sou atriz, criadora de conteúdo e lésbica, e hoje a gente vai falar sobre sexualidade e psicologia. Quero começar esse vídeo deixando muito claro que eu não sou psicóloga, nem formada, nunca pensei, cogitei entrar na faculdade de psicologia, mas eu faço terapia há bastante tempo. Eu leio muito sobre o assunto sexualidade e psicologia, né, o que uma coisa tem a ver com a outra. E como eu passei por um processo de descobrimento, né, onde eu achava que eu era bissexual por muito tempo da minha vida, até me descobrir realmente lésbica, foi uma coisa que eu levei muito na terapia, e eu descobri coisas da minha vida e da psicologia indo para a minha psicóloga contar coisas sobre as minhas vivências e elas dando uma devolutiva de coisas que poderiam ser, a ver com a psicologia mesmo. Então eu acho que eu tenho algo a acrescentar e trazer pra vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu tive essa ideia de vídeo quando eu li no Twitter, que é o Twitter, né? Que lá, assim, é uma rede social meio tóxica, então a gente vê as maiores atrocidades lá. E eu vi a seguinte frase: toda mulher lésbica já passou por um assédio e ela se revoltou contra homem, então por isso virou, parênteses bem grande aqui, lésbica. E eu falei isso lá no TikTok, tive algumas respostas muito legais de pessoas falando sobre, e eu gostaria de trazer isso aqui pra vocês. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que esse pensamento de que mulheres lésbicas, mulheres que só gostam de mulheres, são assim por conta de algum trauma, algum assédio, abuso anterior, foi uma coisa que eu levei muito na terapia quando estava nesse processo de descobrimento, porque eu realmente, até o momento que eu comecei a me questionar sobre a minha sexualidade, eu realmente achava que eu gostava de homem. E a gente já conversou aqui por 1 milhão de motivos do porquê isso ter acontecido. E tem muitos outros motivos que eu vou trazer algum dia pra vocês. Mas um dos motivos eu ficava pensando assim, eu realmente achava que eu gostava de homem e eu ficava pensando, será que anteriormente eu gostava de homem? E aí eu passei por um episódio, né, de estupro e assédios que a gente passa a vida inteira, obviamente, por ser mulher. E aí eu fiquei me questionando, antes eu gostava, e aí só porque eu passei por esse episódio eu não gosto mais de homens, e aí a minha vida foi, a minha sexualidade e a minha vida de agora em diante foi pautada a partir desse acontecimento. E eu levei isso pra minha psicóloga, né, e a primeira coisa que ela falou óbvio, ela falou as partes científicas, né, de que trauma e sexualidade não tem nenhuma coisa a ver uma com a outra, mas a gente vai falar sobre isso já já. Mas ela trouxe um ponto muito legal que ficou muito na minha cabeça e eu utilizo pra todas as vezes que vem falar sobre esse assunto comigo. Que eu tenho uma amiga que ela é carne e unha minha, assim, sabe? Somos muito amigas, muito próximas. E ela passou também por um episódio mais sério, né, de assédio, e foi perto de mim, inclusive, que a gente passou juntas, então foi uma coisa que fortaleceu muito nossa amizade, porque nós duas sabíamos o que a outra estava passando, né? E ela continua sendo bissexual até hoje. E uma coisa que ela tem certeza é que ela gosta de laranjas e bananas, né? Que ela gosta dos dois gêneros. E ela não deixou de ser bissexual por isso. Ela gosta de mulheres, continua gostando de homens, mesmo depois disso tudo tendo acontecido, e ela não se questiona sobre a sexualidade dela. Então, se isso fosse regra, né, se passar por um assédio, por uma coisa assim, fosse regra pra mulheres serem lésbicas, todas as mulheres no mundo seriam lésbicas. Ai, prometa. Não, tô brincando, né, mas enfim, porque, tipo, gente, é óbvio, tem estudos comprovadíssimos de que a maioria das mulheres do planeta Terra já passaram por algum tipo de assédio, seja eles verbais, seja eles físicos. Gente, até uma olhada diferente, um toque diferente, com uma segunda intenção, é um assédio. E toda mulher já passou por isso. Muitos homens também já passaram, imagina mulheres que estão mais vulneráveis e suscetíveis a esse tipo de acontecimento. Então, se isso fosse regra, se pra ser lésbica precisaria passar por um tipo de assédio ou algo assim, todas as mulheres do mundo seriam lésbicas. E a gente sabe que nem todas as mulheres do mundo são lésbicas. E aí a gente parte para a heterossexualidade compulsória, que foi uma coisa que eu falei no vídeo anterior, em que até um trauma principalmente um trauma pode intensificar esse acontecimento na vida de uma lésbica, né? Ou seja, um trauma intensificou essa minha heterocompulsividade de que eu
tenho que gostar de homem, né? E aí eu ficava, será que na verdade eu gosto de homem e eu só acho que eu não gosto porque teve esse acontecimento e aí eu fico com medo e tudo mais? E tipo, isso é só realmente uma parte da heterossexualidade compulsória. Se você quiser ouvir mais falar sobre isso, vai no meu vídeo anterior que eu conversei bastante sobre esse serzinho que é triste pra gente. E agora que eu já falei sobre experiências pessoais e de outras pessoas da minha vida, eu vou trazer algo mais embasado cientificamente para poder convencer vocês de que esse argumento é totalmente inválido e sem embasamento. Em um estudo social da psicóloga Bessel van der Kolk, eu espero estar falando o nome dela certo, no livro chamado O Corpo Guarda as Marcas, ela mostra como o corpo pode reagir a um trauma com hipersensibilidade ou dissociação, o que pode afetar temporariamente, e aqui está a chave, temporariamente a libido ou o desejo, mas não muda em forma alguma a orientação sexual de uma pessoa. É basicamente aquele negócio de id, né? Consciente e inconsciente. O trauma, ele pode afetar sim a forma com que você se relaciona e se porta para com uma pessoa, mas jamais vai afetar a forma do seu desejo para com aquela mesma pessoa. E aí a gente parte para um outro ponto que é muito, muito importante, que é o perigo, né, de psicologizar a sexualidade. Como eu disse, não existe nenhum estudo comprovado, cientificamente e sociologicamente, de que trauma e sexualidade têm alguma coisa a ver uma com a outra. Muito pelo contrário, já foi comprovado que sexualidade é uma coisa inerente no ser humano, então você já nasce com aquela orientação sexual. Por isso que caiu aquele discurso de escolha sexual. Não é uma escolha, você já nasce, então é uma orientação sexual. E me deixa profundamente preocupada quando esse tipo de coisa acontece, porque a gente sabe que não é só no dia a dia que a gente pode se deparar com esse tipo de coisa. Por exemplo, eu pessoalmente já me deparei, a minha antiga psicóloga, minha primeira psicóloga, quando eu estava no processo de descobrir que eu gostava de mulheres, né? Na época eu realmente achava que eu gostava de homens, não é a psicóloga que eu tô agora, hoje em dia, obviamente, mas no primeiro momento que eu comentei sobre isso com ela, e eu já sabia isso sobre mim mesma, mas nunca tinha falado em voz alta, e eu falei sobre isso, e a minha psicóloga veio com aquelas frases prontas, né? Você só acha que gosta de mulher porque teve experiência ruim com homem, então usa a mulher como um refúgio. Ou então você só tá confusa, é só uma fase e taranana, 1 milhão de coisas. Isso é muito antiprofissional e reducionista, e no momento que eu percebi que aquilo estava acontecendo na minha terapia, eu fugi, e eu já falei em muitas redes sociais quando eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é, se você tivesse qualquer profissional da área de psicologia falar pra você tentar correlacionar sexualidade com traumas ou qualquer outra coisa psicológica, fuja, corra na direção contrária o mais rápido possível e só para quando você nunca mais vê essa pessoa, sabe? Porque isso é muito antiprofissional e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se você ainda não tá seguro, eu trago uma outra pesquisa pra você, dessa vez de uma psiquiatra, porque eu sei que tem muita gente que fala, ai, não acredito em psicologia. Então você vai acreditar em psiquiatria sim, porque é medicina. O nome da pesquisadora é Lisa Diamond, e ela fala, não há uma única rota para o desejo. Ele é moldado por emoção, conexão, identidade, entre outros. A orientação sexual é uma parte complexa, contínua e interna, e não é um reflexo automático de uma dor. E aí eu trago mais um ponto pra você. Você quer realmente correlacionar a sexualidade com a psicologia? Beleza, vamos relacionar. E se o trauma for um gatilho para uma autodescoberta? Ai, porque fulaninha, depois de ter passado por um assédio, se descobriu lésbica. Às vezes, o trauma não gera uma mudança, mas sim faz você perceber algo que estava reprimido. Porque muitas mulheres, depois de terem passado por algo traumático, perceberam, né? Começaram a se questionar por que elas se forçavam tanto a saírem e se relacionarem com o homem. E aí eu trago mais um estudo. A psicóloga Judith Herman, especialista em trauma, fala que o processo de cura pode incluir o redescobrimento da identidade, inclusive sexual. Isso não significa que o trauma criou a sexualidade, mas que a cura abriu espaço para que ela fosse ouvida. E agora eu trago um conforto para você, que é você não precisa escolher uma única experiência na sua vida. Às vezes o trauma e o descobrimento da sua sexualidade podem vir juntas, atreladas. E
isso não significa que um ou outro deixa de ser mais legítimo. Ao mesmo tempo que você pode continuar sendo heterossexual, lésbica, bissexual, gay, após ter passado um trauma. Isso não difere em nada. O importante é você se questionar o que eu sinto quando eu estou segura, o que o meu corpo, a minha mente e o meu coração desejam quando eu não estou em estado de alerta. E isso é a resposta. A resposta está justamente no desejo dentro do conforto e não na necessidade de fuga dentro do alerta. E deixo aqui o meu acalento final. Se você sente que sexualidade e trauma estão se misturando, é necessário, extremamente necessário, que você busque ajuda de um terapeuta ou psiquiatra que tenha uma especialização ali em sexualidade humana e até trauma. E é importantíssimo lembrar que um psicólogo bem preparado nunca vai invalidar a sua sexualidade e orientação sexual com base em algum acontecimento doloroso da sua vida e que você merece sim ser acolhido com responsabilidade. O trauma pode sim impactar muita coisa, mas isso não apaga de jeito nenhum quem você é. Sexualidade não é uma coisa que deve ser explicada, justificada, muito menos através da sua dor. Não deixem que frases soltas, experiências únicas impactem na sua vida e na sua identidade, tá bom? Conversar sobre isso me ajudou muito na época e eu espero que isso tenha ajudado vocês também, caso você esteja passando por alguma coisa ou se identifique, né? Comenta aqui pra mim, eu adoro muito ver todas as experiências que vocês têm pra compartilhar comigo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e até uma próxima. Um beijo!